Você acredita que suas convicções políticas nascem de uma escolha racional, mas elas são, na verdade, resíduos de uma liturgia que você nunca foi ensinado a questionar. Você defende o Estado como se fosse uma providência divina e espera que leis humanas corrijam falhas que você sente na alma, sem perceber que o palanque é apenas um altar com uma estética diferente. Você chama a sua obediência de civismo, mas clinicamente, o que vemos é um mecanismo de defesa, a entrega da sua soberania individual em troca da ilusão de uma ordem superior que nunca chega. Você se sente ansioso em anos eleitorais não por uma preocupação com a economia, mas porque, no seu subconsciente, você está esperando que um novo sumo sacerdote venha validar a sua existência e punir os seus pecados sociais. Como observou o filósofo Émile Cioran, a história é apenas um desfile de falsos absolutos, uma sucessão de templos erguidos a pretextos, um aviltamento do espírito perante o improvável. Esta citação não é um adorno poético, é o registro de uma tragédia funcional. O ser humano tem uma necessidade quase patológica de ser governado, e as instituições aprenderam que a melhor forma de manter essa coleira é santificá-la. Quando você olha para um documento oficial ou para uma cerimônia de posse, a sua reação de respeito não é fruto da lógica, mas de um condicionamento ancestral que associa o poder ao sagrado. Não estamos aqui para falar de teorias da conspiração superficiais, mas para investigar uma fricção interna que você sente toda vez que percebe que o sistema não é apenas algo que o governa, mas algo que o habita. Olhar para a política através da lente da religião oculta não é um exercício de curiosidade. É um diagnóstico de como a sua percepção da realidade foi sequestrada por símbolos que você vê todos os dias, mas não sabe ler. O custo de não enxergar esse padrão é viver como um escravo que louva as próprias correntes porque elas foram batizadas. É preciso admitir o custo psicológico de enxergar isso. Uma vez que você compreende que a linguagem jurídica é uma derivação da linguagem litúrgica, a política perde o seu brilho de salvação e revela a sua face de gestão de gado. Você pode chamar isso de maturidade, mas se o seu equilíbrio depende da crença de que homens em tribunais ou templos detêm a verdade final sobre a sua vida, você ainda está operando sob um mecanismo de proteção infantil? A introdução deste padrão não promete conforto. Ela aciona um desconforto funcional necessário para que você pare de reagir às sombras e comece a observar as mãos que as projetam. Para entender por que você se sente impelido a buscar um líder ou um salvador em cada ciclo eleitoral, precisamos recuar para além da história escrita, até o momento em que a observação do céu se transformou na primeira ferramenta de controle social. A política moderna não é uma invenção do iluminismo. Ela é a ossada de uma estrutura antiga chamada astroteologia. Quando as civilizações antigas olhavam para o Sol, a Lua e as estrelas, elas não viam apenas corpos celestes. Elas viam a primeira manifestação de um poder que era exigente, inquestionável e soberano. A tensão clínica aqui reside no fato de que o conceito de reino dos céus nunca foi uma metáfora espiritual para o conforto. Foi um blueprint, um projeto de engenharia social para o reino da terra. Thomas Jefferson, um homem que entendia as engrenagens do poder, admitiu uma vez algo que deveria nos fazer pausar. Eu tremo quando me lembro que Deus é justo. Essa frase não é uma expressão de piedade religiosa, mas um reconhecimento técnico de que as leis que governam o universo são exatas, frias e indiferentes às opiniões humanas. No entanto, o que as instituições fizeram foi capturar essa exatidão divina e traduzi-la em medo administrativo. O padrão que observamos é o seguinte: a religião institucionalizada pegou a imensidão do cosmos, o que Jordan Maxwell chama de a verdadeira presença divina, e a reduziu a um conjunto de regras políticas. Se você acredita que existe um rei no céu que julga cada um dos seus pensamentos, você está psicologicamente preparado para aceitar um Estado que monitora cada um dos seus passos. É uma transposição de autoridade. O mecanismo interno de submissão é o mesmo. Você foi treinado para se sentir pequeno diante do altar, para que não se sinta grande o suficiente para questionar o tribunal. Historicamente, as nações, dos romanos aos britânicos, desmoronaram não por falta de exércitos, mas porque perderam a capacidade de ler os símbolos que sustentavam sua própria estrutura psíquica. Eles se tornaram
subjugados como escravos porque não sabiam como o espírito trabalha. O espírito, neste contexto clínico, é a força motriz da crença. Quando você não entende que o conceito de nação é uma derivação da paróquia, você se torna um autômato funcional. Você vota, você paga impostos e você obedece, acreditando que está exercendo sua vontade, enquanto na verdade está apenas seguindo a inércia de um ritual astronômico codificado em leis civis. A distorção cognitiva ocorre quando você separa igreja e Estado em sua mente. Na realidade, eles são os dois hemisférios de uma mesma cabeça. A política lida com o seu corpo e o seu bolso. A religião lida com a sua culpa e o seu propósito. Se ambos estiverem alinhados sob a mesma simbologia oculta, a captura do indivíduo é total. Você não é um cidadão, você é um fiel de uma seita chamada sociedade, cujos sumos sacerdotes usam gravatas em vez de batinas, mas cujos discursos ainda buscam a mesma coisa: a validação de que você precisa ser liderado porque é incapaz de se autogovernar. Observe como as instituições políticas usam o tempo. Por que as eleições são ciclos? Por que as cerimônias de posse seguem protocolos rígidos? Porque elas imitam os ciclos solares e os rituais de sacrifício. O custo emocional disso é uma ansiedade constante, uma espera por um reino que traga ordem ao seu caos interno. Você chama isso de esperança política. Eu chamo de dependência teológica. O padrão central é este. Enquanto você procura a solução para a sua vida num sistema exterior, seja ele divino ou governamental, você estará reafirmando a sua posição de submetida. A liberdade começa não com um novo voto, mas com o reconhecimento de que a arquitetura do seu medo foi desenhada por mãos que usam o céu para justificar o inferno que criam na Terra. Agora, eu preciso te perguntar: você sabia que existe uma técnica mental proibida, revelada em um capítulo oculto da Bíblia, que líderes mundiais e celebridades usam para manifestar seus desejos e controlar a própria realidade? E que a Igreja tentou censurar esse conhecimento por mais de 1500 anos, porque ele ativa áreas do seu cérebro que você jamais imaginou usar? Hoje, estudos científicos demonstram que essa técnica realmente provoca alterações específicas no padrão de atividade cerebral, o que confirma sua eficácia. Pois é, tudo isso foi revelado recentemente, e várias pessoas estão tendo acesso a essa técnica secreta e ficando impressionadas com os resultados que estão alcançando. Como esse conteúdo é sensível e já foi censurado no passado, decidimos explicar tudo em um vídeo completo publicado em nosso próprio site. Se você deseja descobrir mais sobre esse poder mental oculto, pause o vídeo agora, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela, ou clique no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Você acredita que as palavras que usa para descrever a sua realidade são neutras, mas elas são, na verdade, contratos psicológicos que você assina sem ler as letras miúdas. No consultório, observamos que o sofrimento humano muitas vezes não nasce de fatos, mas da forma como a linguagem aprisiona a percepção. Quando falamos de política e religião, essa prisão é construída com um léxico comum, uma semântica de controle que Jordan Maxwell explorou com precisão cirúrgica. Considere a palavra bênção. Para o fiel, é um favor divino. Para o analista do poder, é uma derivação de bênção ou bend, o ato de dobrar o joelho. A estrutura da palavra já contém o comportamento esperado, a submissão. O mesmo ocorre no campo jurídico e político. Você não comparece a um tribunal. Você é convocado. Você não pede direitos. Você peticiona. A linguagem é o código de barras da sua alma perante o Estado. Como escreveu Dostoiévski, o segredo da existência humana não consiste apenas em viver, mas em saber para que se vive. O sistema sabe disso, e por isso, ele lhe dá as palavras para que você viva para os objetivos dele, acreditando serem os seus. A tensão cognitiva surge quando percebemos que termos como constituição, lei, código e cânone habitam o mesmo ecossistema semântico. Por que um juiz usa uma toga? Porque ele se senta numa bancada que lembra um altar. Por que o veredito é sagrado? Porque o sistema político precisa da aura de infalibilidade religiosa para sobreviver. Se você perceber que a lei é apenas o desejo de um grupo de homens com poder, você pode se rebelar.
Mas se você acreditar que a lei é uma extensão de uma justiça metafísica, você se curva. Clinicamente, chamamos isso de distorção de autoridade. Você transfere para o magistrado ou para o político a figura do pai ou do sacerdote. Esse deslocamento emocional é funcional para o sistema, mas destrutivo para a sua autonomia. O mecanismo é simples. O sistema usa palavras que evocam sentimentos de dever e culpa. Quando você ouve que tem um dever cívico, a sua amígdala processa isso com a mesma carga de medo ancestral de um pecado religioso. Você teme a punição não apenas por causa da multa ou da prisão, mas por causa da quebra de um contrato moral invisível. A ancoragem diagnóstica aqui é necessária. Você não está apenas sendo governado por leis, você está sendo programado por uma gramática de dominação. Jordan Maxwell frequentemente apontava que as palavras são feitiços. Spelling, em inglês, remete a encanto. Se você não entende a etimologia do poder, você é enfeitiçado por ele. O custo emocional desse desconhecimento é a sensação de impotência crônica. Você sente que algo está errado, que as promessas políticas não se cumprem e que as religiões não libertam, mas não consegue articular o porquê, pois as únicas palavras que você conhece para descrever a sua frustração foram fornecidas pelos próprios opressores. A aplicação prática desse padrão é observar como os discursos políticos são saturados de termos religiosos: esperança, salvação, sacrifício pelo bem comum, fé no futuro. São gatilhos psicológicos desenhados para desativar o seu centro crítico e ativar o seu centro de devoção. Quando um político fala, ele não está apresentando um plano de gestão, ele está celebrando uma missa laica. E você, ao aceitar esse vocabulário, torna-se coroinha de uma estrutura que se alimenta da sua incapacidade de definir a própria existência fora desses termos. O silêncio sobre a origem das palavras é o maior segredo da política. Eles não querem que você saiba que Zion, ou Sião, pode ser uma referência astronômica ou maçônica, e não apenas um lugar sagrado, porque se as palavras perderem o seu peso místico, o poder perde o seu escudo. A clareza funcional que este capítulo busca não é lhe dar novas definições, mas fazer com que você sinta o peso de cada palavra que sai da sua boca. Da próxima vez que você falar em direitos, pergunte-se: quem me deu o vocabulário para acreditar que eu preciso pedir permissão para ser o que sou? Se você observar com frieza clínica, notará que não existe uma separação real entre um culto religioso e um comício político. O que existe é uma mudança de cenário. O poder, para ser aceito sem resistência, precisa de estética. Ele precisa de rituais que validem a sua existência perante os seus olhos. Como Michel Foucault articulou em suas investigações sobre a microfísica do poder, o controle não se exerce apenas pela força, mas por uma tecnologia política do corpo. Quando você entra em um tribunal, em uma catedral ou em um palácio do governo, a arquitetura é desenhada para que você se sinta pequeno. O teto alto, o eco das vozes, a disposição das cadeiras, tudo é um dispositivo de indução ao transe. O mecanismo de defesa que o seu cérebro aciona é a regressão. Diante da grandiosidade simbólica, você volta a ser a criança que precisa de orientação. O Estado sabe disso, a religião sabe disso, e ambos utilizam essa vulnerabilidade para instalar o software da obediência. A contradição funcional aqui é gritante. As pessoas acreditam que a política é o domínio da lógica e da gestão, enquanto a religião seria o domínio da fé. Mas a verdade é que a política moderna é a continuação da teologia por outros meios. O líder ocupa o lugar do Messias, o partido ocupa o lugar da igreja e o inimigo político ocupa o lugar do demônio. Você não está debatendo propostas, você está participando de uma guerra religiosa secularizada. Jordan Maxwell traçou paralelos profundos entre os símbolos das ordens secretas e a iconografia estatal. A utilização de obeliscos, cúpulas e selos não é decorativa. São âncoras psíquicas. Quando você olha para uma nota de dólar ou para o brasão de uma nação, você não está vendo apenas papel ou tinta. Você está vendo um sigilo que comunica à sua mente subconsciente quem são os verdadeiros donos do jogo. O custo emocional de ignorar essa teatralidade é a fadiga existencial. Você se pergunta por quê, apesar de tantas mudanças de governo, a sensação de peso e controle permanece a mesma. A resposta é que o roteiro é o mesmo, apenas os atores trocam de máscara. A tensão cognitiva que precisamos sustentar aqui
é a seguinte: você pode ser um ateu convicto na política e ainda assim ser o fiel mais fervoroso de uma religião estatal. Você defende símbolos que não compreende e obedece a autoridades que usam a sua própria necessidade de sentido contra você. O padrão central é o uso da Sagrada Escritura, que na política chamamos de lei, como uma barreira entre o indivíduo e a sua própria soberania. Se você não consegue ler o original, você é forçado a aceitar a interpretação do sacerdote ou do advogado. A pergunta diagnóstica que fica é: quanto do seu fervor político é, na verdade, uma fome espiritual mal canalizada? O sistema captura o seu desejo de transcendência e o redireciona para a manutenção de estruturas de poder humanas. Você chama isso de luta por um mundo melhor, mas talvez seja apenas a sua mente tentando encontrar um Deus em um lugar onde só existem engrenagens. Chegamos ao ponto de maior fricção. O que acontece quando o véu rasgou? A desilusão, em termos clínicos, não é um estado negativo. É a perda da ilusão. É o momento em que a consciência retoma o território que havia sido cedido ao mito. Mas esse processo tem um preço alto. Retirar as camadas de programação institucional, o que Maxwell chamava de acordar para o mundo real, provoca uma vertigem ontológica. Sem o Estado para lhe dizer o que é certo, e sem a religião para lhe dizer o que é sagrado, quem é você? A distorção que muitos enfrentam ao chegar a este nível de compreensão é o niilismo. Mas o niilismo é apenas a última armadilha do sistema. Se você não nos seguir, nada faz sentido. É aqui que precisamos de precisão clínica. O sentido não foi perdido. Ele foi apenas devolvido a você. O custo de ignorar o mecanismo é viver uma vida de segunda mão, onde as suas reações, o seu medo e a sua esperança são produtos manufaturados por outros. Ao observar o padrão nos próximos dias, note como você busca validação externa para as suas percepções. Note como a ideia de que a política é uma forja de deuses começa a fazer sentido quando você vê a devoção cega das multidões. Como disse Cioran, o homem aceita o destino, mas não a fatalidade. A fatalidade de ser controlado por símbolos ocultos só termina quando você se torna o observador do símbolo, e não o objeto dele. A lucidez não promete conforto, ela promete realidade. E a realidade é que você tem sido o combustível de uma máquina que usa conceitos astronômicos e religiosos para gerir a sua força de trabalho e a sua energia psíquica. O retorno ao tema central é este. A religião não quis que você soubesse sobre política porque, se você entendesse a política, perceberia que a religião é a sua infraestrutura. E se você entendesse ambos, perceberia que não precisa de nenhum deles para saber o que é justo. A soberania individual é o segredo que nenhuma instituição pode suportar que você descubra, pois um homem que não teme o céu governado por outros e não busca um pai no Estado é um homem que não pode ser governado pelo medo. O mecanismo é exposto, o custo é reconhecido, e a pergunta que resta, no silêncio da sua própria consciência, é: agora que você viu as mãos que movem as marionetes, você consegue continuar fingindo que os fios não existem? Chegamos ao ponto onde a análise deixa de ser teórica e se torna um espelho. Se você acompanhou esta investigação até aqui, provavelmente sentiu o desconforto de perceber que as suas escolhas, aquelas que você acreditava serem pautadas em valores morais ou ideologias políticas, são, na verdade, reações a um sistema de símbolos desenhado há milênios. O padrão é claro. A religião e a política não são forças opostas que lutam pelo seu bem-estar. São as duas lâminas de uma mesma tesoura, cortando a sua capacidade de pensar fora do binário autoridade versus obediência. A pergunta que fica não é sobre qual partido vencerá a próxima eleição ou qual fé oferece a melhor vida após a morte. A pergunta diagnóstica é mais profunda e solitária. Quem é você quando não está sendo observado por um Deus que você teme ou por um Estado que você precisa validar? A desilusão que este roteiro propõe não é o fim do caminho, mas o início da sobriedade emocional. O custo de sustentar a mentira de que o sistema é uma necessidade benevolente é a sua própria fragmentação psíquica. Você se torna um estranho para si mesmo, agindo em nome de conceitos que você não domina e palavras que não escolheu. Jordan Maxwell nos deixou a chave para entender que o reino não é um lugar para onde você vai, mas uma estrutura de controle que permite que habite a sua mente. A lucidez é um peso,
mas é o único peso que não o escraviza. Deixo você com a imagem do obelisco e do altar, símbolos de um poder que se pretende eterno, mas que só existe enquanto você fornece a energia da sua crença. O sistema não quer que você saiba sobre política porque, no momento em que você decifra o código, o feitiço perde o efeito, e um homem sem feitiços é, finalmente, um homem perigoso para o sistema. É livre para si mesmo. Ao longo dos últimos 30 anos analisando comportamentos, aprendi que a resistência mais difícil de quebrar não é a do intelecto, mas a do hábito de ser protegido. Escrever este roteiro me lembrou de uma fase da minha própria trajetória, quando percebi que as minhas causas nobres eram apenas distrações para não encarar o vazio de não ter um mestre. A liberdade, como vimos hoje, é um exercício de solidão que poucos suportam. Agradeço por você ter sustentado essa atenção comigo até aqui. Não busco a sua concordância, apenas o seu reconhecimento de que o padrão existe. Obrigado por permitir que eu compartilhasse essa investigação. E não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para acessar o conteúdo completo sobre a técnica revelada em um capítulo oculto da Bíblia. Um conhecimento poderoso que foi mantido em segredo por mais de 1500 anos e que agora está acessível novamente. Inscrições e interação. Se este conteúdo te causou algum tipo de indigestão intelectual, considere se inscrever. É o sinal de que você prefere o desconforto da lucidez ao sono profundo da conveniência. Se você sentiu necessidade de defender o sistema nos comentários, faça-o. Será um excelente material de estudo sobre mecanismos de negação para o próximo vídeo. Curta se você acha que já começou a ver as engrenagens, ou ignore se o feitiço ainda for confortável demais. Vídeos na tela. Existem outros padrões que você ainda acredita serem traços da sua personalidade, mas que são apenas subprodutos de sistemas que você não enxerga. Se você estiver pronto para ver como a sua noção de tempo e produtividade também foi desenhada em altares antigos, o vídeo à direita pode ser o seu próximo problema. Escolha um, se tiver coragem de continuar desconstruindo o que chama de eu.